O Galo virou SAF. Acabou a discussão, mas não o Atlético. O Atlético é o mesmo, de 1908, que a gente sempre amou, que a gente sempre ficou puto, que a gente sempre sofreu, que a gente está vendo agora uma melhora. E mesmo a torcida mais exigente não pode negar que a situação do Atlético melhorou muito. Hoje a gente está puto, cobrando e insatisfeito com o time que está no meio de tabela disputando uma Libertadores, um elenco caro e qualificado que está jogando uma bosta mesmo, mas isso está deixando a gente insatisfeito, né? A gente já não está mais familiarizado com o aperto de brigar contra o rebaixamento, o sofrimento de ter times péssimos. O time do Atlético é bom sim, eu insisto com isso, tá muito mal. E são problemas que precisam ser resolvidos, e é inclusive um dos pontos que eu vou apontar aqui do que eu espero a partir de agora e vou cobrar como SAF. Mas tem a exigência que é super negativa na minha visão, é a exigência de perfeição. A pessoa vive nesse mundo real aqui, cheio de merda, ela não tem sucesso em tudo que ela faz, e eu posso falar porque dificilmente alguém tem sucesso em tudo que faz, tem sucesso como profissional, como pai, como marido, como amigo, como empreendedor, como estudante. É difícil você conseguir fazer tudo bem feito, ou os fatores externos vão te dificultando cada vez mais, você desiste de uma coisa ali porque não dá conta, prioriza. Mas no Atlético tem gente que quer que seja um mundo perfeito, sem problemas. E o pior, no futebol, porque o futebol é sobre uma disputa, né? O outro time também quer ganhar o título, então já é natural, já faz parte do futebol que outro time te atrapalhe. No mínimo, outros times querem que você se foda. Mas as pessoas acham que é normal exigir do Atlético que seja o pedaço da vida perfeita deles. O Atlético tem que ser a parte da vida da pessoa em que dá tudo certo. Não tem problema. Eu tô apanhando na rua, tô sendo humilhado no trabalho, tô sendo traído pela esposa, tô quebrado, o banco tá me fudendo, mas quando eu parar para ver jogo do Atlético tem que ser perfeito. Eu não admito que o Atlético não seja exatamente o que eu espero. Todo o resto tô me fudendo, mas o Atlético não. O Atlético tem que me gerar satisfação sempre. Eu não consigo entender esse pensamento, tá? Outro que eu não consigo entender é esse fundamentalista ideológico de que o Atlético é do povo, e o Atlético morreu e deixou de ser do povo. E eu vi até um cara que usou uma expressão muito engraçada, que é tipo assim, um velório sem defunto, tem gente tá chorando, tá sofrendo, lamentando, o Atlético acabou. Que acabou porra nenhuma. Você chegou hoje, suponhamos que você é mais ou menos da minha idade e nasceu na década de 80, eu nasci no início da década de 80, mas suponhamos que você seja muito mais velho que eu, meu pai, da idade do meu pai. Você chegou à década de 40, 50, suponhamos que seja muito velho. Bom, na década de 40 e 50 já havia acontecido uma mudança no nível que vai acontecer agora. A SAF é uma mudança que vai atingir outros clubes daqui para frente. O Atlético não é o primeiro e não vai ser o último de jeito nenhum. Mas se você nasceu na década de 40, você torce para o Atlético, igual aquele conselheiro lá falou no áudio que foi vazado, eu tô aqui desde 42. Pois é, esse cara chegou no momento em que já havia ocorrido uma mudança de comercial, para falar assim, futebol sempre foi um negócio, beleza? Então, os clubes brasileiros discutiram na década de 30 a profissionalização do futebol. O que significa isso? Transformar o futebol em negócio. Muitos clubes nasceram de situações que já eram assim, tipo, dá uma calada nesse povo aí, sindical, movimento sindical, empresa, fala assim, quer saber? O povo está reclamando demais de condições de trabalho, bota uma bola, dá um uniforme para eles aí, para eles ficar felizes, se divertir.
Já era assim, muito clube já nasceu assim, de colônia, de movimento, de empresa, enfim. Cada clube nasceu com, né, o seu contexto ali. Mas, logo na década de 30, os clubes já passaram a ser empresas. Quer dizer, na verdade, os clubes não passaram a ser empresas. O futebol já virou um negócio, que foi quando se profissionalizou o futebol. Beleza? Então, os jogadores viraram profissionais. Isso já mudou o futebol lá na década de 30. Aí se chegou agora, década de 40, 50, 60, 70, 80, igual a mim, e quer falar, porra, em 2023 o Atlético acabou porque virou negócio. Porra, pelo amor de Deus. E na década de 80, tinha os mantos sagrados, as camisas lindas lá da década de 60, 70, que começou a ficar em indústria têxtil, ficou mais legal, começou a melhorar a confecção das camisas. Aí vocês começaram, a gente começou a ver, a gente não, né? Quem estava na época, começou a ver qual era a verdadeira concepção das camisas, porque na década de 20, 30, 40 era o que dava para fazer. Às vezes o cara pensava numa camisa sensacional, mas o que dava para fazer era um escudo quadradão, feio pra caralho. Aí a indústria têxtil começou a fazer camisa linda, o escudo bonitinho, redondinho, bem confeccionado e bem colocado na camisa, sabe? E as listras todas simétricas e tal. Aí veio um patrocínio quadradão da Coca-Cola, vermelho, em todas as camisas. E aí as pessoas falaram, porra, é um negócio mesmo? Não é que é um negócio mesmo? Não é que o futebol é comercial mesmo? Porra, você aprendeu isso agora, que virou SAF? E por que não morreu? Porque o Atlético nunca foi do povo, nunca foi propriedade do povo, pelo menos desde 30, né? Nunca foi. Quando fala assim do povo, é o time que o povo adotou. É isso que eu entendo. E alguns clubes nem são. Tem clube que usa essa parada de do povo aí como campanha, mas não é. O Atlético é o time que o povo adotou. Nunca foi sobre propriedade. Entende isso? Nunca foi. Era o conselho, e o conselho sempre foi das famílias tradicionais, a galera que sempre foi dona e foi passando, sempre foi. Propriedade nunca foi a relação do Atlético com a torcida. E continua do mesmo jeito. A propriedade agora é privada, não é mais do conselho, não é mais político, agora é privada, e para mim isso é ótimo. A condição de o clube é da torcida ou o time do povo são coisas diferentes. O time do povo é o time que o povo adotou. O clube é da torcida. Sim, o Atlético continua sendo interesse da torcida, e a torcida precisa continuar tendo um papel de interferir no clube e de cobrar e de mostrar insatisfação, e os caras têm que continuar querendo agradar a torcida. Isso não vai mudar, pelo contrário, agora vai mudar para melhor, porque agora tem o dinheiro dos caras envolvidos lá. Não quero atender ninguém agora. Tem o dinheiro dos caras envolvidos lá. E eles precisam, agora é uma necessidade, agradar o cliente. É lógico, o torcedor não é um cliente comum, não é sobre isso, mas eu falo assim, o que era possível acontecer, que era o conselho ser pressionado, um tal do monstro, e o presidente ficar preocupado ou não, era uma possibilidade, poder ficar ou não preocupado com o que a torcida está pensando, agora é uma necessidade. O cara que é um empreendedor, que tem dinheiro dele envolvido, ele precisa ouvir o cliente agora, sacou? É só nisso que eu tô falando. Continuo sendo torcedor, apaixonado, diferente do cliente, mas basicamente é isso. Hoje o consumidor do Atlético é um cliente, e o cara colocou o dinheiro lá, ele tem mais necessidade ainda de nos ouvir. Bom, ponto. Isso é só sobre o que esperar daqui para frente, sem velório, sem defunto, né? Mas o que esperar daqui para frente? Eu espero, e acho que vai acontecer, é que a gestão vai dar uma freada, e é lógico que eu apoio, porque
O problema todo das gestões do modelo de associação é justamente nunca ter freado. É deixar as coisas irem acumulando, crescendo, falar: eu vou ser o presidente famoso, eu vou ser o presidente que trouxe a taça, eu vou ser o cara que fez um time campeão, os outros que se fodam, a dívida vai ficar para frente. Então esse foi justamente o problema. Agora que eu acho que os caras estão com o dinheiro deles, eles vão ter que fazer uma gestão muito diferente. Eles vão dar uma freada, falar: não, pera aí, ó, o time já tem uma folha lá de 200 milhões, vamos colocar aqui 200 milhões é a meta, a gente tem que fazer mais, tem que tentar fazer o melhor possível, sem gastar muito mais, vamos tentar fazer, e dá. O Fortaleza faz, o Atlético Paranaense faz, dá para fazer, tá? Então eu acho que vai dar uma freada. Não acho que eles vão usar os exemplos de dinheiro infinito de City, PSG e outros clubes que são SAF. Né? A galera fica falando assim: mas o know-how de City... Já falei do City aqui. City e PSG não são bons exemplos. Que bom que o Atlético fugiu desses modelos e veio para o modelo atual, que não é o ideal, poderia ser bem melhor, mas é melhor do que City e PSG. Até porque no futebol, o City é até exemplo de sucesso porque tem dinheiro infinito. Mesmo assim, demorou década para ganhar o título que queria desde o início. O PSG é fracasso. Com dinheiro infinito é fracasso, pelo amor de Deus. Então você vai falar que o campeonato francês é estadual com neve. Aí, então dá para usar exemplo do Fortaleza. Eu prefiro o modelo do Fortaleza do que o do PSG, caralho. Pelo amor de Deus. E do City, que corre risco de punição pesada aí, exatamente pelo dinheiro infinito que eles colocam lá. Eles tiveram que burlar o sistema de fair play financeiro e correm sérios riscos. Então não é modelo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E mesmo assim, quem tá chorando aí falando que o Galo acabou, como que você quer usar como exemplo clube que é SAF? Porra! Qual é, velho? Não consigo, não tenho paciência não. Então eu prefiro usar o exemplo de Fortaleza e de Atlético Paranaense, que briga, que dá trabalho, enche o saco, ganha título e não tem tanto investimento quanto o Atlético. Eu acho que eles vão fazer isso. E finalmente, para separar duas coisas que eu sempre separo, gestão do futebol e gestão do clube, né, da instituição, sempre separei, continuo separando. Na gestão do clube eu confio muito. Esses caras, sabe, eles têm os casos de sucesso deles em que eu não acredito, já falei isso lá em 2019, não acredito que os caras iam entrar no Atlético para fuder tudo. Por quê? Porque eles têm um nome além do Atlético. E o Atlético é o pior lugar que eles poderiam entrar para fazer sacanagem. Eles poderiam fazer sacanagem com várias empresas de várias indústrias diferentes. Porque eles iam fazer logo com a indústria do futebol, que é cara e que atrai tanta atenção de tanta gente. Então, em relação à gestão do clube, eu estou tranquilo. A minha preocupação é em relação à gestão do futebol. E aí eu vou repetir uma coisa que eu já falei. Eu vou cobrar e espero que esses caras não tenham a vaidade de ficar dando pitaco no futebol. O Menin não coloca tijolo nos predinhos dele lá. Nem sei se é de tijolo. Mas ele não trabalha na obra da MRV, sabe? O João Vitor Menin, filho dele, ou os acionistas lá do Inter, ou o Ricardo Guimarães do BMG, eles não ficam no aplicativo, né, fazendo produto financeiro, colocando lá no sistema, código, para o aplicativo funcionar. Eles delegam as coisas. O Renato Salvador provavelmente não faz cirurgia, eles delegam as coisas. O Patrus lá, que é um dos que foi citado como provável investidor, ele não dirige caminhão. Por que no futebol esses caras vão querer ficar entrando no núcleo do negócio ao invés de delegar para quem entende?
Esse é o inicial. Assim, meu primeiro ponto de, Sérgio Coelho, CEO do futebol, me incomoda, mas eu acho que é paliativo. Eu acho que é tipo assim, tá, beleza, começa aí, fica aí até a gente arrumar alguém. E tomara que seja isso. Tem que vir alguém para cuidar do futebol como um todo, e o Sérgio Coelho nunca fez isso. Nunca fez. E quando foi diretor de futebol, numa época em que o futebol era muito mais amador, quando ele foi diretor de futebol, o Atlético caiu para a segunda divisão. Então, não tem lógica essa escolha ser definitiva, e eu espero que não seja. A minha maior preocupação inicial para o momento é essa. O futebol do Atlético tem que ser gerido por alguém que entenda. O resto eu confio muito. Beleza? Mas o Atlético é o mesmo de sempre. Para de drama, para de choradeira, tá? Se você considera o futebol europeu, o Bayern, o Manchester United, o City mesmo, que não é tradicional, é recente, mas pega os gigantes aí, a Juventus, se você considera esses times, não vem falar que o Atlético acabou, não. Para de drama, para de chilique, você já é velho, você já tá babando ovo de futebol europeu há muito tempo, para vir com esse papinho aqui agora, falando que a SAF é outro Atlético. A gente zoou o Cruzeiro, e eu vou zoar o Cruzeiro sempre, mas a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Nem a condição da SAF, muito menos o fato de a SAF decretar o fim de um clube centenário, desde 1908. Não decreta, continua o mesmo, para de drama e vamos a partir de agora. Torcer para dar certo, não esperar que o Atlético seja o seu mundo perfeito, na sua vida cheia de problema, igual a minha, e cobrar juntos para, por exemplo, no meu caso, minha primeira grande preocupação e reivindicação é que o futebol seja gerido profissionalmente e não por eles, porque nas outras empresas deles, certamente eles não estão no núcleo do negócio, eles são gestores. Quem faz, quem põe a mão na massa é gente que eles escolhem por competência, por conhecimento, né, e por ser especialista no negócio deles. Não é isso? Então é a minha primeira cobrança, é a minha primeira preocupação aí. Vamos cobrar a partir de agora. A gente continua sendo a torcida que adota o time. Então nós somos o povo que adotou o Atlético desde 1908 e a gente continua tendo a importância de ser agradado, de estar junto, de apoiar e de cobrar e de reivindicar e não permitir que algumas coisas sejam feitas. Esse papel também não muda nada. Beleza? Vocês não somem não, e grande abraço.